Obrigado, Daniel. 5 minutos para o meio-dia, quarta-feira, em todo o Brasil, chegando o Esporte Total da Band. Olha aqui o programa, ó. Hoje não vai dar tempo nem de dar boa tarde, nem de dar abraço. O programa está quentíssimo, muitos assuntos, uma rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem futebol, e que futebol! E o Marcelinho Carioca, ele desequilibra cobrando falta? O Esporte Total está apenas começando. Diz aí, tem coisa pior que comprar em loja cheia, bem apertado mesmo? Tem, é você chegar na loja e ver que o produto anunciado acabou mesmo. Nossa, é o maior estoque do Brasil que vocês querem estar em casa. Conjunto Topline Casal completo, só R$ 69,00 mensais em 15 vezes sem juros, sem entrada e com o primeiro pagamento só depois do Dia dos Namorados. Viu? Só R$ 69,00 mensais. Tá nas Casas Bahia? Tá em casa. Pode entrar que a loja é sua. Bavária em uma senhora amizade. Amigo, aquela Bavária? Tá demais, tá muito gostosa. Não tá não, hein? Muito gostosa. Tá bem gostosa. Tá gostosa. Abusado! Bavária, gostosa como amizade. Restaurante Cabral 1500, Point da Boemia Carioca, lugar de gente bonita e descontraída, um visual deslumbrante, praia e calçadão de Copacabana. Tudo isso num ambiente agradável e familiar. Só no Cabral 1500 você desfruta o melhor da cozinha internacional. Venha saborear a famosa picanha sapatão, nosso carro-chefe, ou camarão ao Cabral 1500, ou ainda a deliciosa paella valenciana. Restaurante Cabral 1500, afinal sua família merece. Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro! Alô, é da Car System? Prevenir é a melhor reação e Car System é a solução. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo. Seu veículo parado, ninguém leva. Car System bloqueia. Atenção, este veículo está sendo roubado. E em caso de assalto, não reaja. Através do telefone 0800 você irá bloquear ou rastrear o seu veículo e ele estará monitorado 24 horas por satélite. Além disso, nossos helicópteros e nossas viaturas de apoio tático darão a segurança que você precisa. Estamos de plantão. Ligue agora e adquire o seu. Car System é alta tecnologia por um preço que você pode pagar. Ligue, nós entregamos agora. Barato, seguro e eficiente. Car System é tão útil que deveria vir de fábrica. Recuse imitações. Car System, 24 horas de proteção. Um abraço do tamanho do Brasil. Gente Band, um ótimo dia. Receba minha gratidão por me deixar entrar em seu lar ou trabalho. Vamos dividir os assuntos de hoje. 16 de abril, quarta-feira, aqui no Esporte Total para todo o Brasil. Eu começo abraçando os e-mails mandados para o cajuru@band.com.br. Nosso carinho para o Luciano Miranda, de Goiânia, Goiás, o Oswaldo Cristo, de Prudentópolis, Paraná, e a Marcela de Aracaju, Sergipe. E vamos mostrar a ferinha de hoje que mandou a foto do bico ou cascudo para o ferinha@band.com.br. Hoje vamos apresentar uma equipe de ferinhas. É o time de futebol feminino, olha aí, ó, da Escola Almirante Barroso. Elas são tricampeãs do Campeonato Municipal Escolar. Quem mandou a foto foi o diretor da escola, o Alírio Dalki. Só faltou a cidade. Eu preciso saber a cidade de onde é essa escola aí de futebol feminino. Um beijão a todos. E continuamos recebendo aqui os pequenos comentaristas no Esporte Total da Band. Anote o endereço para você mandar em fita de vídeo, seu filho, a sua filha, dando opinião sobre o futebol, sendo comentarista mirim por 1 minuto aqui na Band. É Rua Radiantes 13, Morumbi, São Paulo, CEP 05 699 900. Bem,
Meio-dia em ponto, vamos ao Rio de Janeiro ao vivo na concentração do Corinthians. Daqui a pouco no Vasco, uma entrevista especial com Marcelinho Carioca, que fala sobre enfrentar o Corinthians, que ele declara tanto amor, tanta paixão. Você acredita nesse amor do Marcelinho pelo Corinthians? Mas o repórter Sandro Gama, que aliás sabe tudo do futebol carioca, está lá na concentração do Corinthians. Sandro Gama, uma boa tarde, um abraço para você aí no Rio. Boa tarde a você, aos amigos ligados na Band. Aqui na concentração do Corinthians, Hotel Excelsior, zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana. Jogadores do Corinthians neste momento almoçando. Daqui a pouco vamos dar todas as informações do Corinthians, notícias também do Vasco da Gama, desse que com certeza será um jogão de bola. Corinthians e Vasco hoje, estádio de São Januário, será o duelo do campeão paulista com o campeão carioca. Daqui a pouco tudinho aqui do Rio de Janeiro. É com você, Cajuru. Obrigado, Sandro, ao vivo no Rio de Janeiro. Daqui a pouco o Vasco, daqui a pouco a polêmica, agora com novas versões no Santos. Vamos esclarecer, porque aqui a gente não gosta de cometer injustiça de forma alguma. E no reencontro do Marcelinho Carioca com o seu ex-time, uma preocupação. Aliás, o Zagallo ontem na convocação da seleção brasileira, que você vai saber aqui, encheu a bola do Marcelinho Carioca dizendo que ele é o único que dá uma paradinha para bater a falta. E o Kleber do Corinthians falou que esse é o perigo, que quando ele vai cobrar a falta, você vai ver inclusive algumas cobranças de falta dele e depois a entrevista do Marcelinho no programa. Ele dá uma paradinha e espera a barreira subir, quando a barreira sobe é que ele bate. Esse é o perigo, essa é a preocupação. Enfim, esse é apenas um dos grandes jogos da rodada de hoje do Brasileirão entre Corinthians e Vasco da Gama no Rio de Janeiro. A gente volta rapidinho e não para mais com o Esporte Total aqui na Band pra você. Você quer trabalhar como policial rodoviário federal? Então anote este telefone: 0 operadora 11 3038 5454. Ligue agora, informe-se sobre o próximo concurso e aproveite para reservar a apostila com a matéria para a prova de seleção. Vamos repetir o telefone: 0 operadora 11 3038 5454. Na internet acesse www.jornaldoestagiario.com.br. Isto é um jornal. E isto é um jornal cercado de qualidade editorial, ética, compromisso social e respeito. Valor Econômico, o melhor jornal de economia do país. Do jogo. Para você, o Guga perdeu ou ganhou hoje cedo? A gente volta em um minuto. Conheça melhor o Salão Motel, o seu motel. Viva todos os espaços criados para você. 44 apartamentos, 47 suítes em moderna arquitetura, no ambiente com requinte e bom gosto para realizar os seus desejos. Saboreie os deliciosos pratos da cozinha classe A do Salão Motel. Aperfeiçoando-se ano a ano. Salão Motel, Avenida Brasil, Campo Grande, 24137569. A sua melhor opção. Absoluta. Muito mais potente. Muito mais resistente. Muito mais eficiente. Nova linha de roçadeiras e motosserras Electrolux McCulloch. À venda nas principais lojas em 3 vezes sem juros. Alta tecnologia para qualquer serviço na cidade ou no campo. Com a garantia Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. R$500 milhão. Com o Totobola, você vai poder realizar todos os seus sonhos. Casa, carro, viagens, começar seu próprio negócio. Garantir o futuro dos seus filhos. O Totobola é o jogo número 1 dos cariocas. Já pagou quase R$50 milhões em prêmios só no estado do Rio de Janeiro. Dê uma chance à sua sorte. Corra, passe numa casa lotérica ou numa banca de jornal e compre já suas cartelas. O Totobola custa só R$1 e o próximo ganhador pode ser você. Boa sorte! Totobola. E atenção, o Gustavo Kirten, o nosso Guga, está
fora do Aberto de Monte Carlo. Com erros incríveis, o Guga perdeu para o sueco Magnus Norman, um velho conhecido, e contra quem já travou belos duelos. Perdeu por 2-1, de virada, com parciais de 1-6, 7-5 e 6-2. Como eu não sei nada de tênis, eu não tenho aquela coisa de falar, eu sou jornalista esportivo. Não sou nada. Eu sou jornalista futebolístico. Mais ou menos eu entendo de vôlei sem ser futebol. Perfeito? Então não tem esse negócio de falar, eu peguei e perguntei aqui pro nosso Carlos Gomes, que sabe tudo, né? O CG de tênis, não é isso? Ele virou e falou assim, Cajuru, o Guga com o Norman é um clássico Fla-Flu no saibro. Entendeu, Cajuru? Eu falei, não entendi. Mas segue, eu quero falar pro telespectador porque eu não entendo mesmo. Ele falou, ele começou bem, Cajuru, e tomou uma virada. Quer dizer, então é igual futebol mesmo, né? O time começa bem e toma uma virada. Foi isso que aconteceu com o nosso Guga. Vamos dar uma virada no Esporte Total para o Rio de Janeiro, porque tem um ex-craque do Vasco da Gama ao vivo lá na concentração do Corinthians. Daqui a pouco tem um craque do Corinthians, daqui a pouco o Marcelinho Carioca no programa, com uma entrevista especial sobre enfrentar o Corinthians hoje. E ele está lá, ao lado do Sandro Gama. Esse tem lembranças maravilhosas, hein, meu querido Gama? Muitas lembranças, Cajuru. Aliás, uma lembrança que eu vou até lembrar aqui, em 1980, esse jogador, Roberto Dinamite, maior ídolo, maior artilheiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, regressava do Barcelona, né, Roberto? E você, quando voltou, jogou contra o Corinthians e fez 5 gols, o Vasco ganhou por 5-2, se eu não estou enganado, Sócrates e Caçapava descontaram para o Corinthians. Mais ou menos isso, né? Realmente foi isso aí. Um retorno importante para o Brasil, após uma passagem não muito boa no Barcelona, e contra um adversário do nível do Corinthians, marcar 5 gols no Maracanã foi uma volta triunfal e que eu tenho guardado aí como uma lembrança muito positiva. Dá um abraço no Roberto, Cajuru. Mas antes de dar um abraço no Roberto Dinamite, o Roberto Dinamite tem um grande amigo seu aqui, dos seus tempos, craque do Corinthians, o Zenon, hoje craque como comentarista. O Zenon tá aqui, o Zenon vai participar conosco do programa hoje. Ele falou assim, Cajuru, que cabelo é esse do Bob Dinamite? O que ele conseguiu fazer com esse cabelo? Como é que é, Zenon? Prazer te ver aqui. Grande abraço, Cajuru. Prazer enorme estar aqui. Falando aí com o Dinamite, a grande fera, né? Bom, quando nós estivemos lá numa festa em Porto Alegre, aquela bela festa dos Camisa 10, sei, o Dinamite estava com cabelo maravilhoso. Mas, ó, ficou bem também, viu, Dinamite? Ficou bom, ficou bom. Não, mas pera aí, o que você falou do cabelo dele aqui fora do ar? Você falou que a nossa Tati aqui falou que tá parecendo uma lacraia. E você? Não. A Tati exagerou. Eu falei que ele está parecendo com o velho Zusa. Velho Zusa! Como é que você define esse seu cabelo, Dinamite? Dê um abraço aqui no Zenon, Dina. É uma alegria muito grande estar falando com você, Cajuru, com o Zenon aí. Grande profissional, grande homem, grande caráter. O que eu fiz no meu cabelo hoje é deixar ele ao natural. Essa é a diferença. O Zenon continua mantendo aí uma tinturazinha no cabelo. Eu optei agora em deixar o cabelo natural e meu cabelo realmente está muito branco, né? Olha aqui, por falar em pintar cabelo, você pintou o 7 na última vez como jogador que enfrentou o Corinthians. Eu acho que isso não vai acontecer hoje, você pode esquecer que hoje não vai acontecer isso, mas veja o que você fez aqui, a pergunta que o Sandro Gama te fez, os 5 gols. Lembra desse jogo, Corinthians e Vasco? Eu não estava, mas lembro desse jogo. Não estava, vamos ver aqui, eu quero ver os gols, olha lá, já tá vendo lá os gols. Foi quanto o jogo? Foi quanto? 5-2? Que é isso? Foi um jogo atípico ou o Vasco que estava demais nessa época, Dinamite? Eu acho que foi um jogo atípico, porque o Corinthians sempre foi um grande adversário, uma partida que jamais a gente poderia imaginar 5 gols. Para mim foi super especial, foi aquele dia que chutei 6 vezes ao gol e marquei 5 gols. Então não é uma coisa que acontece todo dia, mas foi muito importante em razão disso, voltar ao Brasil junto à torcida do Vasco, contra o grande adversário que é o Corinthians e marcando 5 gols, acho que não dá para esquecer jamais. Acho que o torcedor do Corinthians também, quando encontra, ele sempre lembra desses 5 gols. Ô Roberto, me responda na bucha. Hoje, quem tem mais time? O Corinthians ou o Vasco da Gama? Acho que o Corinthians hoje mantém um plantel, né, uns jogadores importantes, mas acho que está muito nivelado. Você não pode apontar aí o Vasco como grande favorito, apesar de estar jogando no Rio de Janeiro.
Então é um clássico onde pode dar um ou outro normalmente, mas eu espero que dê Vasco pelo momento, principalmente o momento do Marcelinho, que é muito bom. Perfeito, exatamente. Sobre o Marcelinho Carioca, eu gostaria de falar, nós temos uma matéria especial sobre a cobrança de falta que preocupa o Corinthians. Aliás, o Zagallo ontem encheu a bola, falou que nem o Pelé, que o Pelé dava paradinha em pênalti. Agora, dá paradinha em falta, é só o Marcelinho. Zenon que cobrou muita falta, Dinamite que cobrou muita falta. Eu vou para os jogos, para os confrontos desta quarta rodada do Brasileirão, começando hoje com 8 jogos, e daqui a pouco eu volto com os nossos convidados aqui no Esporte Total da Band. Veja a rodada, que rodada hoje? Em Salvador, o Bahia tem a chance de sair da rabeira contra o Juventude no Fonte Nova. Já o Vitória tem uma difícil missão em Porto Alegre diante do Grêmio. Em Florianópolis, o Figueirense recebe o Atlético Paranaense. E no Paraná, o Coritiba enfrenta o líder Cruzeiro. O Atlético Mineiro espera continuar sua boa fase contra o Guarani, no Mineirão. São Caetano e Flamengo jogam no Anacleto Campanella. Ponte Preta e Criciúma em Campinas. E para fechar a rodada no Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Corinthians no São Januário. Olha, a paradinha do Marcelinho Carioca batendo falta chamou a atenção do Zagallo. Segundo o velho Lobo, ontem na coletiva da convocação da seleção brasileira, o Marcelinho é diferente. Tem um toque sutil e para ele, Zagallo, né, o Pelé dava a paradinha cobrando pênalti. Agora, dar uma paradinha cobrando falta é para o Zagallo uma novidade. Aliás, eu entendi sinceramente que o Zagallo praticamente ontem convocou o Marcelinho para a seleção brasileira. Eu queria mostrar aqui algumas cobranças de falta do Marcelinho, já que o próprio Kleber do Corinthians, olha aí, ó, o próprio Kleber do Corinthians falou isso. Falou, olha, avisou o goleiro Doni do Corinthians. Ó, cuidado que ele vai bater a falta, ele dá uma paradinha, a barreira sobe, quando a barreira sobe é que ele bate, né? Então ele surpreende todo mundo. Você tá vendo aí algumas cobranças de falta com perfeição do Marcelinho, que é um cracaço em bola parada, também para bater pênalti. E eu queria a opinião de outros 2 especialistas do futebol em bola parada, o Roberto Dinamite lá no Rio com a gente e o Zenon aqui. Zenon, você que tá vendo essas cobranças de falta aqui do Marcelinho. É verdade o que o Kleber, lateral do Corinthians, alertou o goleiro Doni, o que o Zagallo falou ontem, que dá paradinha em cobrança de falta é diferente, só o Marcelinho que faz isso, Zenon? É muito difícil, é muito difícil. Você tem que ter realmente um time muito preciso, né, para dar esse tipo de cobrança, para esse tipo de cobrança. E o Marcelinho, sem dúvida nenhuma, é o melhor cobrador de falta que nós temos hoje, viu, Cajuru? Dentro do futebol brasileiro. E é um jogador que realmente faz falta numa seleção brasileira. Porque Então você concorda com o Zagallo? Eu concordo, plenamente. E outra coisa, né, Cajuru? Eu acho que a seleção brasileira ela tem que ser formada pelos melhores jogadores do momento. O Marcelinho está num bom momento. Não existe hoje dentro do futebol brasileiro um jogador que atravessa uma grande fase que nem Marcelinho. A única coisa que eu não concordo é que só agora o velho Lobo tá falando isso. Porque o Marcelinho é isso aí e já esteve numa fase muito melhor naquela época do Corinthians, que o Corinthians estava ganhando tudo com ele, e ele não foi chamado na seleção brasileira pelo Zagallo, pelo Parreira. Então, naquela época que ele estava melhor fisicamente, em todos os sentidos, ele não foi chamado. Quer dizer, agora, depois desse tempo todo, que o Zagallo vem falar isso. Porque não é hoje que ele bate falta dando paradinha. Tanto é que a gente tá pegando aí gols antigos dele. E não é a única virtude de Marcelinho, Perfeito. Cobranças de falta, né? Ele é um bom assistente, ele consegue colocar os seus companheiros na cara do gol, corre bastante, se entrega, se doa muito nos jogos que participa. Então, é um jogador que, na minha opinião, tem espírito de seleção brasileira. De São Paulo para o Rio de Janeiro, com você aí, Roberto Dinamite. Você pensa como o Zenon, que ele merece lugar na seleção brasileira? E isso que o Kleber, lateral do Corinthians, falou, e também o Zagallo também falou. Você concorda? Ele é o único que na cobrança de falta dá a paradinha, espera a barreira subir e bate. Você acha que isso é quase mortal, Dinamite? Eu acho que o jogador ele vive um momento, e o momento do Marcelinho hoje é excepcional. Como o Zenon colocou, ele dentro do campo ele tem sido útil ao Vasco, não só nas bolas paradas, mas na participação coletiva da equipe, no toque, falando, correndo. Mas essa cobrança é algo de especial. O Marcelinho é um privilegiado, não só a parada, mas principalmente o toque, a precisão que ele tem na hora da cobrança é fundamental para que os gols possam acontecer. Então ele vive um grande momento, acho que é um jogador que deveria ser convocado para a seleção brasileira. E com o que o Zagallo falou com relação ao Pelé,
Eu acho que são estilos até diferentes, entendeu? Essa coisa da paradinha foi há muito tempo atrás e hoje acho que o toque do Marcelinho, a distância que ele tem, que ele toma, a distância da bola para o gol, que é de fora da área, é um toque de muito mais precisão. Então tem que ser explorado isso, tem que ser aproveitado pelo Vasco e também pela seleção brasileira. Tá. Bob, foi um grande prazer. Eu vou botar o Marcelinho agora para falar aqui. Se você quiser continuar vendo aí do Rio de Janeiro, você pode ver. Mas foi um grande prazer tê-lo aqui no Esporte Total da Band. Quero conversar com você outras vezes, principalmente sobre aquele assunto, né? Do qual aquele nome eu nem pronuncio. É ele mesmo. Um grande abraço, Bob. Um grande abraço a todos vocês e um grande jogo aí, Vasco e Corinthians. Valeu, um abração. Outro, obrigado. Roberto Dinamite, muito obrigado. O Zenon vai continuar conosco na segunda meia hora do Esporte Total. Ele voltará com as suas opiniões muito importantes e também sobre esse jogo Corinthians e Vasco da Gama. Agora vamos ouvir o Marcelinho e também ver o último treino do Vasco da Gama, como foi. Marcelinho saiu chutado do Corinthians, desceu a baixada para jogar no Santos, mas não deu tão certo assim. Resolveu então atravessar o mundo para jogar no Japão. Mas parece que o sushi entalou na garganta do pé de anjo, que voltou correndo para a sua terra natal, o Rio de Janeiro, para jogar no Vasco. E olha que ele acertou em cheio. Além do título carioca, Marcelinho se transformou no principal nome da equipe de Antônio Lopes e já é o artilheiro da equipe no Brasileirão. Um momento super especial que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, no próprio Vasco. O grupo está super preparado, sabendo que o jogo é difícil para os dois lados. Além de Marcelinho, Marques, que também fez muitos gols com a camisa do Corinthians, espera ter uma boa atuação em São Januário para espantar a Inhaca. Tomara a Deus que as contusões me deixem em paz agora, né? E eu possa dar uma sequência aqui no Vasco, já que é isso que eu venho buscando. O único ex-corintiano que não joga hoje é o animal Edmundo, que apesar de estar em franca recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, tem estreia marcada apenas para o próximo dia 27 contra o São Caetano. Bom, agora é hora de ver o último treino do Corinthians e depois a gente fala mais sobre o Marcelinho. E já tem o Kleber, o lateral do Corinthians, esse cracaço, na minha opinião, ao vivo lá na concentração do Corinthians. Vamos ver antes como foi o último treino e daqui a pouco os outros jogos, toda a rodada do Brasileirão no Esporte Total. Corinthians. O recém-contratado Cocito começou a treinar no Parque São Jorge. Ele correu separado do grupo para melhorar sua forma física, tendo o primeiro contato com os novos companheiros. Fui muito bem recebido, né? Mesmo jogadores que a gente só conhecia de atuar contra, né? São realmente muito humildes, muito receptivos e eu fiquei muito contente com isso. No último treino antes do jogo com o Vasco, o técnico Geninho praticamente confirmou a mesma formação da equipe que enfrentou o Paysandu. No clássico de hoje, será preciso uma atenção especial em Marcelinho, que fará sua segunda partida contra o ex-time. O encontro contra o Vasco, né? Em especial o Marcelinho, eu fiquei feliz pelo retorno dele, é um amigo que eu tenho, uma pessoa que me ajudou muito, vive um grande momento no Vasco, né? Então merece todo o nosso respeito. Sempre fui um admirador do Marcelinho e não deixo de ser, mas hoje sou profissional tanto quanto ele e vou querer defender as cores do Corinthians, então é procurar marcá-lo e procurar nosso time fazer a diferença. Mas a preocupação não é só com o Marcelinho, e sim com todo o time do Vasco, atual campeão carioca. Excelente equipe, claro que o Marcelinho vem se destacando com seus gols, é um excelente jogador, temos que tomar muito cuidado com ele. Mas os jogadores vão tentar evitar cometer faltas perto da área. Tenho certeza que quem estiver mais próximo dele e dos outros jogadores vai fazer uma marcação forte, né? Vamos fazer o possível para que a gente estrague essa alegria dele, né? Corinthians, pelo lado esquerdo, sempre perigoso. Voltamos à concentração do Corinthians no Rio com o Sandro Gama e o Kleber, lateral, que está contigo aí, Sandro. Exatamente, que ajudou ao lado do Kleber, o Kleber que vem alertando todo o time do Corinthians sobre justamente as cobranças de falta do Marcelinho, né, Kleber? Exatamente, né? Primeiro, boa tarde aí ao Cajuru, né, ao Zenon, que está aí no estúdio. A gente sabe que o Marcelinho é muito forte nas cobranças de falta, né, e que vai trazer algum prejuízo pra gente, mas a gente procura estar atento no jogo, né, sem fazer muita falta perto da área para que não se complique. Dá um abraço no Kleber, que ajudou. Um abraço ao Kleber, gente finíssima, esse cracaço de bola, na minha opinião, um craque.
Ô Kleber, eu tô mostrando aqui, eu não sei se você vai ver aí também no nosso monitor da Band aí no Rio de Janeiro, essas cobranças de falta do Marcelinho que você falou, que o Zagallo também falou. Eu queria que você contasse pra nós de que forma você orientou o Doni, porque você o alertou de que ele vai dar uma paradinha, espera a barreira subir e aí bate. Como é que evita isso então? Não, acho que, como eu falei, né, a gente tem que esperar o momento certo, né, para pular, porque é complicado, né? Você vê aí que ele tá dando essas paradinhas exatamente para tirar a atenção da barreira, né, e complicar o nosso goleiro. Mas a gente vai procurar marcar ele forte, sem precisar de fazer muitas faltas perto da área. Eu, inclusive, ouvi uma declaração do Geninho, né, dizendo, olha, nós não vamos ficar com essa preocupação de não fazer falta, porque falta tem hora que tem que ser feita, né? O Geninho falou isso para vocês, jogadores, ontem, antes do embarque. Agora, o torcedor do Corinthians viu aquele Vasco 5-2. Agora, o torcedor do Corinthians lembra mesmo, eu não sei se você estava no estádio ou estava vendo pela televisão, o Corinthians e Vasco do Mundial de Clubes. Você estava onde, Kleber? Eu estava jogando. Estava jogando? Já tive a felicidade de ser campeão junto com aquele grupo maravilhoso de 2000. Aí, dá uma olhadinha aí. Olha pro seu monitor aí, ó. Olha aí, ó. Lembra desse lance aí, ó? Lembro. Lembra? Como é que foi esse lance? Isso daí já é as cobranças, né? Empatou 0-0 o jogo. Isso. E foi pra cobrança dos pênaltis. Aí foi o Rincon na trave. Tivemos a felicidade. Foi o Rincon na trave, não é isso? Você cobrou pênalti não, né, Kleber? Não. Por que você não quis cobrar pênalti nesse dia do Mundial de Clubes? Não é meu forte cobrar pênalti, não. Esse jogo, hein? Você lembra da torcida do Corinthians gritando todo poderoso timão, Maracanã inteiro, foi uma loucura, hein, Kleber? Foi fundamental a invasão da torcida, né? Nos apoiou do início ao fim e participou aí junto com a gente da comemoração do título. Sei. Ô Kleber, nesse jogo de hoje entre Corinthians e Vasco da Gama, eu sei que você, inclusive, tem a sua opinião, tem a sua personalidade. A gente está vendo ainda o último Mundial de Clubes entre Corinthians e Vasco da Gama. Você acha, com toda sinceridade, me diga, você acha que existe essa coisa do jogador que vai defender o seu ex-time, como o Marcelinho, que jogou tanto tempo? Você acha que existe alguma coisa na cabeça do jogador antes de rolar a bola? Ou você acha que isso é uma bobagem, que a imprensa é que propaga isso, que o jogador hoje é profissional e onde ele está, ele defende a sua camisa e pronto, que não tem esse negócio de ficar lembrando, de ficar pensando, de ficar psicologicamente abalado? Qual é a verdade sobre isso, Kleber? Eu acho que o jogador tá bem mais profissional hoje, né? Você vê aí, mesmo no caso do Marcelinho, passou tanto tempo aqui no Corinthians e quando foi jogar contra a gente, ele estava jogando pelo Santos, ele jogou normal, procurou fazer a parte dele, né? Eu acho que o jogador tem que ser assim. Perfeito. Kleber, um bom jogo pra você aí, um bom jogo pro Vasco, um bom jogo pro Corinthians, principalmente para o torcedor hoje aí no Rio de Janeiro. E Sandro Gama, um abraço a você, Sandro. Você tem mais informações do jogo Corinthians e Vasco aí do Rio de Janeiro, na concentração do Corinthians, Sandro? Eu tenho uma informação sobre Edmundo, que já se recuperou da cirurgia no joelho esquerdo, uma informação importante para o torcedor do Vasco, e já faz trabalhos físicos o Edmundo, quer dizer, uma notícia importante para a torcida do Vasco, que promete hoje lotar o estádio de São Januário, Cajuru. Muito obrigado, Sandro. O Esporte Total continua aqui na Band com a convocação da seleção brasileira dos 168 estrangeiros que Carlos Alberto Parreira chamou. Peraí, tá tudo errado. Tá tudo errado. Pelo amor de Deus. O que é isso? Pelo amor de Deus, né? Ô, Cajuru, mas você também é uma anta, né, Cajuru? Você também é uma anta, né, Cajuru? Cascudo, né, Cajuru? Você também é uma anta, você é uma figura antológica, hein, Cajuru? E é mesmo, com essa barriga. Dos 16 estrangeiros que o Parreira chamou, a seleção brasileira faz um amistoso contra o México no dia 30 em Guadalajara. Só tem uma novidade, uma só, veja. Os convocados foram goleiro Dida, laterais Belete, Cafu e Júnior, zagueiros Edmilson e Juan, meias Emerson, Flávio Conceição, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho, atacantes Adriano, Amoroso, Rivaldo e Ronaldo. Parreira falou sobre a ausência de Roberto Carlos, que está suspenso preventivamente após agressão ao juiz da partida Brasil e Portugal. Foi um deslize, aconteceu. Na próxima terça-feira, o técnico Carlos Alberto Parreira completa a lista. 6 jogadores que atuam no futebol brasileiro serão convocados. Um goleiro, um lateral esquerdo, 2 zagueiros e 2 meias. Um nome já é certo:
Kleberson, meio-campo do Atlético Paranaense. Considerar certo nessa lista? Com certeza. De todos os jogadores convocados que atuam no exterior, um está sendo muito cobrado pelos jornalistas espanhóis: Ronaldo. Ele tem atuado na equipe do Real Madrid, alternado boas e más atuações, ele está precisando estrear comigo, coisa que não aconteceu até agora. Até já cobrei dele, mano. Até quando ele me ligou, eu falei, não, você vai ser convocado até fazer gol, mano. Tá certo, Parreira. Hoje à noite, na Vila Belmiro, o Santos cumprindo tabela na Libertadores contra o El Nacional do Equador, encerrando a sua participação na primeira fase da competição. Classificado em primeiro lugar do Grupo 3, o Santos volta a jogar pela Libertadores hoje contra o El Nacional do Equador, o único time que tirou pontos do Santos na primeira fase. Um jogo difícil, sem dúvida. A equipe deles ainda tem chance da classificação, isso motiva ainda mais eles, então nós temos que tomar cuidado. Foi o único time que também nós jogamos na altitude. Esse não perdeu dentro de casa. Existe a possibilidade dessa equipe se classificar, portanto você vê que a possibilidade de se apresentar um bom futebol é real. O técnico Emerson Leão pretendia contar com todos os titulares para a partida contra o El Nacional amanhã na Vila Belmiro. Mas Alex, Paulo Almeida e Renato têm pequenas contusões e estão fora da partida. Preto, Alexandre e Fabiano entram no time. Leão mostrou que é bom anfitrião e foi receber o brasileiro Paulo Massa, técnico do El Nacional, que também treinou no CT Rei Pelé. E eu sempre trabalhei contra a dificuldade, e vai ser mais um trabalho contra a dificuldade, mas sempre com quem vai para empatar acaba perdendo. Quanto ao caso Ricardo Oliveira, a história teve uma reviravolta. Tanto o atacante quanto o técnico Emerson Leão garante que tem gente querendo tumultuar o ambiente no Santos. Alguém está mal intencionado. Disseram que ele tem arrecadação financeira ou recebimento financeiro por gol que ele faz. Não é verdade, é uma grande mentira. Implantaram essa mentira, o torcedor ele acreditou. Não querem saber se eu estou falando a verdade ou não. Eles acompanham o jornal, televisão e acreditam. Nunca falei, nunca dei entrevista, se tiverem alguma coisa gravada. Nunca falei dessa forma, que eu ganhava por gols, que o meu contrato estava, que se eu fizesse, cada gol que eu fizesse eu ganhava. Tive o prazer de receber o Ricardo na minha sala e tive o prazer de elogiar na frente de todos os jogadores a conduta dele, porque alguém escuta o galo cantar, mas não sabe qual é a cor do galo. Esse que é o problema. Olha, eu odeio cometer injustiça, não durmo quando cometo injustiça. Nós temos a origem de tudo isso. A gravação da pergunta, da resposta na segunda-feira, porque ontem o Santos veio com uma nova versão. E ótimo, fiquei sabendo, se fecharam lá, combinaram tudo, vamos esquecer esse assunto, tal, fizeram a coisa correta. O que importa é isso. O que importa é isso. Agora, olha, é só, Ricardo Oliveira, você prestar atenção na pergunta que foi feita a você e na resposta que você deu, meu querido. Se você não prestou atenção na pergunta, é outra coisa. Veja. Ricardo, você é uma pessoa inteligente, vai entender minha pergunta. Até que ponto o fato desse teu contrato ter essa cláusula dizendo que você tem uma premiação especial por gols que você marcar pode, de repente, afetar o grupo em termos de, não sei se de ciumeira ou de solidariedade, não sei bem qual é a palavra para se definir isso. Você sentiu isso no grupo até a ponto de justificar o fato de você não ter recebido muitos passes nos últimos jogos ou não? Não tem nada disso, O grupo é excelente, os companheiros aí, a gente se dá muito bem com todos, graças a Deus, e tenho certeza que não houve isso daí. Isso pode criar uma instabilidade. Eu sei que você está defendendo o seu lado, ninguém tem nada a ver com o seu contrato, cada um faz o seu próprio contrato, mas quando se torna um coletivo, isso não pode criar um certo melindre, Ricardo? Se isso vier a criar isso daí, eu tiro do meu contrato. E que se isso daí for um empecilho, de repente, eu acho que não venha a ser, e acredito que não esteja acontecendo isso, eu tiro do contrato amanhã e sem problema nenhum. Quem entendeu mal? O nosso repórter Antônio Petri ou o jogador Ricardo Oliveira? E o Leão? Também na segunda-feira, que o Leão pediu. Ontem ele falou uma coisa, e na segunda-feira? Veja a pergunta e a resposta dele, como foi? Leão, nessa sua carreira de treinador e de jogador de futebol também, você entende como normal uma cláusula num contrato que dá uma premiação especial por gol marcado? Eu acho o seguinte, eu não sei nem do que você está falando, entendeu? Você deve estar fazendo essa pergunta para vir uma segunda em cima e com razão. Agora, o que eu sei
é que todo mundo que assina um contrato tem que cumprir. Agora, se um tem mais inteligência ou menos inteligência, mais possibilidade ou menos possibilidade de fazê-lo, nós temos que respeitar. Eu acho desagradável, se tratando, não sei se é atacante que você está falando, se está num futebol coletivo, premiar apenas um, porque depois pode haver, eu diria, uma tristeza muito grande por parte dos outros. Quem viu o Galo cantar e não sabe onde ou não sabe a cor? Nós ou vocês? A rede já está virando para todo o Brasil, 12:30 em ponto. Você fica com a sua programação e a gente aqui em São Paulo continua com o Esporte Total. Esporte Total, na segunda meia hora. Muito obrigado ao Brasil inteiro. O Zenon continua conosco. O Silvio Luiz Monstro Sagrado também continua conosco. Bem, eu queria já, de imediato,